Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Viva Pleno, o podcast da saúde mental. E hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer de receber aqui a advogada especializada na área de saúde, doutora Gabriela Andrés Brandão, que não é só advogada, ela é advogada, contadora, é especialista na área de saúde, enfim, dentro desse grande segmento que não é pouca coisa, faz de tudo e mais alguma coisa. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada, o prazer é meu. Vou me apresentar rapidamente. Agradeço o convite, né? Em primeiro lugar, eu tenho um prazer imenso em falar de direito e de saúde. São dois assuntos assim que me acompanham a minha vida inteira mesmo. Eu iniciei na área da saúde com 17 anos, num hospital. Nesse mesmo hospital eu fiquei por mais de 20 anos. Saí de lá como gestora financeira e jurídica e abri um escritório. Hoje nós prestamos serviço para todo o Brasil, cuidando, eu gosto de falar cuidando, protegendo clínicas, hospitais, consultórios e também em uma frente, quando existem problemas com planos de saúde, em defesas dos pacientes. Então, toda essa questão da saúde de uma forma geral, tanto da visão clínica, né, médico, gestor de saúde, quanto a visão paciente, a gente cuida muito de perto. Tenho também uma frente regulatória no escritório, que cuida das licenças, então alvará de licença de funcionamento, vigilância sanitária, CNES, tudo aquilo que é necessário ali para funcionar de fato um estabelecimento da área da saúde. E é um prazer imenso estar aqui. Hoje espero sanar aí algumas dúvidas e contribuir com o meu conhecimento aí para o podcast. Obrigada. Hoje nós vamos falar do assunto que está assim em ebulição, tanto na área da saúde como no mundo dos negócios de forma geral, que é a nova regra ou as novas regras da NR1. Começou lá atrás, aí teve um adiamento, agora muito está se questionando. E eu gostaria de saber da senhora, vai começar mesmo? E quando vai começar? E do que nós estamos falando exatamente em termos de alterações na NR1? Eu acho que é importante dizer que a NR1, ela não é nova, né? Ela existe já há mais de 10 anos e houveram algumas mudanças nos últimos anos e era para ter entrado em vigor agora em maio desse ano e por conta de algumas movimentações, né, resistências, isso foi adiado para o próximo ano. Então, ela deve entrar em vigor, seguindo o que já está na lei, em maio do ano que vem. Eu acredito que vai entrar. Penso que essa preparação para que realmente seja colocada em prática aquilo que traz a NR, ela é necessária, porque envolve empresas de todos os níveis, então desde uma empresa pequena, com um colaborador, dois colaboradores, até grandes empresas. E a grande questão que ela traz de novidade, né, nessa última alteração são as questões psicossociais. Eu até busquei números, né? A gente está falando aí de um afastamento em 2024 de mais de 400 mil pessoas que foram afastadas com problemas psicológicos. Então, é de fato algo preocupante e que eu entendo que o governo, né, como um todo, buscou essa alternativa, até por estar, de uma certa forma, perdendo, porque existe um número de afastamento muito grande no INSS, e é uma questão social. Então, não só falando de números e trazendo isso como valor, nós estamos falando de pessoas. Então, quando se fala de pessoas, sempre requer um cuidado muito maior. Então, não tem jeito. Muito provavelmente, em maio do ano que vem, começam a valer a avaliação de riscos psicossociais. Para o nosso ouvinte entender,
que são os riscos psicossociais? Você pode dar alguns exemplos para que fique claro para todos? Existem. O primeiro fator importante é que eles pedem para dividir os grupos de setores para que seja feita essa avaliação dos riscos e quais são esses riscos. Então, o risco ele trata tanto dessa questão da doença mental, de burnout, quanto também postura, a forma que a pessoa, qual é a cadeira que a pessoa utiliza, isso também traz que muita gente não tem esse A conhecimento. Então, ergonomia, né? é a ergonomia, a questão da postura, e que muitas vezes, em alguns casos, o próprio colaborador, o próprio funcionário alega que isso pode causar algum problema, inclusive um problema que seja psicossocial. Então, eu não tenho ali uma qualidade de trabalho, não tenho uma mesa adequada, uma cadeira adequada, isso causou um outro problema. Então, Uhum. são várias questões de saúde que envolvem os colaboradores. E eu acredito que importante dizer também que a obrigação ela vem para colaboradores CLT, que isso é uma regulamentação voltada para um colaborador que é registrado, né, de uma linguagem muito clara. Mas um cuidado que eu acho que é importante citar é que hoje a gente tem uma quantidade de colaboradores PJ muito grande, e isso é uma preocupação que eu particularmente tenho, que tratar somente o que está sendo obrigado nesse momento e no próximo ano isso obviamente vem com tudo, né, que inclusive com penalizações, precisa ter um cuidado para cuidar de pessoas e não só de quem de fato traz a obrigatoriedade na lei. Entendi. Quando a senhora fala que os riscos envolvem aspectos ergonômicos, aspectos dentro do ambiente ser estressante, não ser estressante, até mesmo a temperatura pode Sim, ser considerado um fator estressante em algumas situações, né? sim. E a relação entre pares e a relação entre chefia e subordinados, elas também são vistas, também são consideradas? Sim, inclusive, o que eles alinham nessa exigência é que seja escolhida uma liderança que vai compor esse grupo. E essa liderança que vai compor o grupo, não necessariamente ela tem um nível de hierarquia superior. Justamente para se o causador do problema for um chefe do setor, para que isso não fique mascarado. Uhum. Então, imagina que vão ser criados grupos para. Eu sou super a favor do grupo, tá? Isso é a opinião das empresas que cuidam do PGR, no caso. Então, Uhum. eu já fiz reuniões com algumas das empresas e eles falam que o aconselhável é dividir realmente em grupo, até para a gente conseguir identificar de uma forma mais precisa onde existe um problema. Então, vou dar um exemplo. Se eu pego um grupo de 50 colaboradores e trato todos os 50 colaboradores da mesma forma neste grupo, se eu identifico que ali existe um problema, eu tenho que tratar o problema de todos os 50. Se eu divido esses 50 em setores, em grupos menores e identifico um problema, eu vou, obviamente, tratar esse problema do grupo específico de forma diferente do que não Uhum. apresentou ali alguns problemas. Então, e cada grupo desse existe um responsável Uhum. interno ali por essas questões. Se nós pensarmos, por exemplo, numa indústria, um exemplo típico seria: eu tenho o turno do dia do setor X, que tem os problemas A, B e C, e que pode ser que esse mesmo setor, no turno Não noturno, por tem. exemplo, não tenha Sim, esses problemas e, portanto, são tratados de formas diferentes, correto. né? Ok. Até porque cada turno, cada setor é uma gestão Sim, diferente. E aí eu acredito que a relação da chefia com os subordinados deve ser um fator muito forte, muito predominante sim. nessas questões, chegando até mesmo na questão de assédio. O assédio, ele também pode ser considerado um fator de risco psicossocial, tanto Sim, o sexual quanto o moral? sim. Isso até é interessante que a sigla, ela CIPA,
agora tem mais um A no final, que é o A de assédio, que justamente veio por conta desse volume de processos dos últimos anos ligados a assédio, tanto moral quanto, obviamente, sexual. O assédio, ele é um fator, assim, completamente envolvido nessa questão psicossocial. Eu, como uma empresária, consigo, fora a Gabriele advogada, enfim, contadora, a Gabriele empresária também consegue identificar que existe um problema de ambos os lados, né? Então eu tenho essa questão do assédio que realmente existe, pelo que eu enxergo em defesas que eu faço, ou até mesmo ingressos de ação, mas existe também alguns colaboradores que simulam alguns assédios. Então, eu acredito que esse acompanhamento, ele é necessário até para que a gente possa identificar quando de fato existe um assédio ou quando o colaborador diz: "Ah, eu fui assediado porque alguém pediu para eu pegar esse copo e colocar aqui do lado e eu não posso fazer isso". Então, eu acredito que esses extremos começaram de fato a existir. Uhum, Então, para que a gente consiga ser justo, que eu acho que é uhum, isso que o direito traz com muita clareza, isso vem com muita força. Então, uhum. esse acompanhamento existindo, a gente de fato vai conseguir enxergar quem realmente é o trabalhador que precisa de um cuidado, né, ali por conta de uma doença psicossocial, que está realmente passando por algum tipo de assédio, se for o caso, ou o colaborador que está simulando. Então, eu enxergo que essa quantidade de afastamentos assim, eu trago esses números até por conta de processos e que eu, na prática, vejo o que é derrubado de dano que pede por conta de assédio moral sexual na justiça. Então, assim, mais de 50% das solicitações em juízo de dano são derrubadas por falta Uhum. de prova. Então, a gente tem que entender também que tem os dois lados. Aproveitando, o ônus da prova, no caso da denúncia, é de De quem? quem alega nesse É caso. de quem Então, se alega. o trabalhador alegou que ele sofreu um assédio, ele tem que ter uma prova testemunhal, mensagem, câmera. Ele não basta ele chegar na Justiça do Trabalho e dizer sofri um assédio. Então, eu penso que isso já tem sido derrubado em mais de 50% das ações por ausência de prova. Uhum. Então, eu até, em algumas defesas, eu penso como que um advogado aceita ingressar com uma ação e citar um assédio sem ter prova. Uhum. Então, já é algo ali que é Meio que indústria do denuncismo, né? isso. Então, eu penso que toda essa questão que envolve a NR, ela vem para benefício de ambos. Eu Uhum. gosto de ter uma visão otimista sempre, porque esse excesso de afastamentos tem os dois lados. Uhum. Uhum. Os números realmente são muito tristes para o Brasil. Segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial de casos de transtorno de ansiedade. É muita gente, é Sim. muita gente. E na minha opinião, doutora, essa norma, essa atualização da norma, melhor dizendo, vem numa hora assim chave, eu acho que é muito boa, porque eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus clientes, que nós vivemos uma epidemia silenciosa. Falou-se muito da epidemia do isolamento social, do Covid e tudo mais, mas a epidemia por doenças de caráter emocional ou mental, ela é cruel, porque o que, que acontece? Ela não dá sinal. Sim. Ela vai se instalando aos pouquinhos, vai entrando, e de repente a pessoa tem uma explosão. Aí explodiu. Uma vez, isso não é nada, né? Aconteceu, tal, vai saber o porquê. Só que isso começa a ficar frequente. Começa a ficar frequente a perda do sono, começa a ficar frequente a perda do apetite, começa a ficar frequente a falta de libido, começa a ficar frequente.
a falta de interesse em relacionar-se, As interagir com as pessoas. pessoas, e quando você vê, a situação já está num estado que, puxa vida, para reverter já se torna Sim. muito mais É muito difícil. bacana você estar falando sobre isso, que eu, enquanto funcionária, nesse período que eu trabalhei num só lugar, eu assistia muita gente até o pronto-socorro do hospital com crise de ansiedade. E eu admito, até abrindo esse parênteses aqui, que eu julgava isso como, nossa, é preguiça, a pessoa quer um atestado, como assim, ansiedade, não tem uma ocupação, não faz alguma coisa. Eu julguei isso, até o dia que eu tive uma crise de ansiedade. Olha, E conta a pra gente como é que foi essa crise. horrível. Então, eu estava dirigindo, eu indo pro litoral com a minha mãe e meus filhos, e de repente eu apaguei. Apaguei e voltei. Parece que caiu assim uma chave, né? Você que é um estudioso desta área, entende muito mais do que eu como advogada, que acabo estudando a área da saúde, mas não tão profundamente. E eu é como se tivesse caído uma chave. Eu apaguei e voltei. E voltei assim, sem entender o que estava acontecendo, eu falei pra minha mãe, eu tô passando mal, tô estranha. Parece que eu tô com sede e assim a boca seca e bem na serra, né? O ouvido meio tampado e tal. Aí eu comecei a tomar muita água, muita água. Dali em diante, eu descobri que eu tinha tido uma crise de ansiedade. E foi difícil pra eu aceitar, porque quando eu fui até um médico, eu chegando lá no litoral, fui num pronto-socorro, falei, tô me sentindo mal, contei toda uma história, achando que ele ia dizer, toma um soro que você vai melhorar. Ele falou, toma essa medicação. Quando eu olhei, a medicação era diazepam. Eu não tomei. Eu falei, ele tá achando que eu tô louca. Eu não estou ficando louca, eu vou embora. E virei as costas e fui embora. Era carnaval, aproveitei o final de semana, tentando pensar em outros temas, né? E quando eu voltei, continuou as crises. Então eu pegava, por exemplo, um trânsito, minha vontade era sair do carro, sair correndo. E aí eu comecei a tratar com terapia e, óbvio, fui até um médico especialista também para entender o que estava acontecendo. Ele falou: você precisa tratar a causa, você tá com realmente uma crise de ansiedade. E aí a gente entende que cada um busca um conforto. Então eu sempre brinco que eu tenho que ter um copo de água sempre por perto, um copo d'água, tipo, pra entender que o tal tá tudo bem. E isso foi uma crise, eu acho que é até bacana dizer isso, por alguém que julgava que era frescura. Então acho que Deus naquele momento falou: deixa eu colocar isso daqui pra ela entender que isso existe. Sentir um pouquinho na pele, né? E de repente até respeitar isso. Então, Uhum. eu sei que existe, eu sei que tem que ser tratado, e como advogada que advogo para empresas, inclusive grandes empresas e muitas empresas, graças a Deus, da área da saúde, sei que o profissional de saúde ele é um dos grandes afetados, por conta, inclusive, dos impactos que tem em hospitais, de perda, de estresse. Sempre disse isso para os meus colaboradores no hospital, que a gente lida com a saúde, com o parente de alguém. Aquela Uhum. pessoa, ela não é só uma pessoa que está ali reclamando, às vezes, por algo. Ela é filha de alguém que está internado, ela é mãe de alguém que está internado. Então, o estresse, geralmente, num hospital e numa clínica, vem por conta da carga. E isso, obviamente, afeta os colaboradores. Uhum. Então, até pegando um gancho sobre isso, a gente já tem, por exemplo, insalubridade hoje, que é devido na maioria dos locais da área da saúde. Eu sou a favor de pagar pelo menos o mínimo em qualquer estabelecimento, que eu acho que a partir do momento que envolve a área da saúde, eu aconselho os meus clientes a pagarem insalubridade, mesmo quando existe um laudo dizendo que não é obrigatório, porque isso na justiça é sempre discutível, e eu penso que o custo disso para ter uma briga futura é pequeno. Então, o custo para pagar é em cima do salário mínimo, 10%, 20%, 30% ou 40%, mas em cima do salário mínimo. Então, muitas vezes os empresários deixam de pagar a insalubridade por uma questão de economia e arcam com o processo lá na frente. Que Uhum. isso também, trazendo em números, a maioria dos processos que cita insalubridade
de um local que a maioria não tem laudo, tá? Porque muitos estabelecimentos não têm conhecimento, que é obrigatório ter um laudo feito por um especialista que vai determinar ou não se a insalubridade é devida. Então, todos os meus clientes eu oriento, precisa fazer um laudo. Fez o laudo. Ah, é para pagar 10%? Vamos pagar 10%. Não é para pagar nada? Olha, aconselho a pagar 10%, pelo Uhum, menos. Porque uhum. você evita um problema futuro. O ambiente é o mesmo, né? É, o O ambiente é o ambiente é o mesmo. mesmo. É que às vezes para determinadas funções, então, por exemplo, se a pessoa é uma colaboradora da limpeza, né, que pode pegar de repente uma agulha, é algo que tem ali um risco maior, aumenta o grau. Uhum. E os estabelecimentos de saúde ainda têm que cumprir as determinações da NR32. Então, Sim, são duas determinações que se complementam. sim, Deixa eu aproveitar o setor da saúde e, a partir do setor da saúde, pensar em generalizar. Nós temos no setor da saúde hospitais, por exemplo. Ok, 300, 500, 700 funcionários, muito bom. Nós temos clínicas que a gente pode considerar médias, sim, né? 100, 80, 50 profissionais. E temos também os consultórios, sim. que são um universo um pouco menor. Todos esses portes de empresas são obrigados a fazer a avaliação de riscos psicossociais a partir de maio, Todos. mesmo aquela que só tem a recepcionista. Mesmo aquele que só tem recepcionista. Então, esse é um ponto. Eu acredito que até foi esse adiamento aconteceu justamente por isso. Que Uhum, trazer essa obrigatoriedade para esse porte de estabelecimento, não só da área da saúde, mas de uma forma geral, é uma responsabilidade grande para o dono da empresa. uhum, Então, eu estava até falando sobre isso, que assim, isso vai obviamente gerar um custo uhum, e nem sempre o dono da empresa, o empresário ali, ele entende que esse custo ele está fazendo uma gestão de fato de um risco, de um prejuízo que ele poderia ter no futuro. uhum. Então, neste momento, né, eu gosto de dizer assim, porque como vai entrar em vigor só em maio do ano que vem, tudo pode acontecer. Então, pode ter reduzir aí esse grupo e de repente deixar só para uma quantidade determinada de colaboradores. Mas neste momento, a obrigatoriedade é geral. É geral. E sob pena de multa, de sanção. Então, isso é importante dizer, que não é, se eu não cumprir, tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Entendi. Entendi. A multa é pesada, né? Varia de 2.700 até R$ 6.000. Uau! E isso pode aumentar conforme reincidência. Então, Melhor vale cumprir. mais a pena fazer, né? É isso Vale mesmo. mais a pena fazer. É claro que os instrumentos de avaliação, de levantamento para as empresas menores são diferentes das Sim. empresas grandes, né? Eu tenho ideia, por exemplo, de que para uma organização menor, aquele levantamento de riscos no modelo AEP, que é o mais compacto, ele deve ser o suficiente, não Sim. é? Na verdade, existem empresas especializadas nisso e realmente existem níveis de obrigatoriedade pelo porte. Uhum, Então, e não é um custo alto. Eu digo isso porque, assim, é cobrado por ano, né? Então, assim, essa avaliação do estabelecimento em si, do porte ali, falando do risco. E o que vai restar é só a manutenção mensal de cada colaborador que entra, que sai, e esse cuidado que a organização tem que ter. Então, eu penso que nós estamos falando de duas situações. O médico do trabalho, né, ali o técnico de medicina do trabalho, ou médico do trabalho, que tem que cumprir ali a função dele dentro dessa obrigação, mas tem também a questão interna. Da uhum, empresa ter ali a gestão desse risco, principalmente falando da questão psicossocial, de ter ali, de repente, mesmo que seja terceirizado, um psicólogo, alguém que tenha esse cuidado ali falando mais da questão psicossocial que a gente obviamente entende que é hoje um dos maiores problemas. uhum.
Ou seja, esse levantamento estaria muito mais a cargo de uma equipe multidisciplinar, Sim, interna ou terceirizada, não, sim, não importa. São especialidades diferentes, são. né, doutora? Não dá para uma pessoa saber tanta coisa Sim, sobre um assunto, né? até abrindo isso, o meu escritório hoje faz toda uma parte que envolve, como eu disse, clínicas, hospitais, e, por exemplo, essa questão da medicina do trabalho eu não internalizei, porque eu Uhum. sei que isso depende de profissionais, que são especializados Especializados, né? nisso, e Uhum. é algo que tem que ser feito ali por um local terceiro mesmo. Então, Uhum. cada um ali no seu business, eu acho que é a melhor, Sim, sim, é a melhor solução mesmo, e entregar isso na mão de um profissional qualificado. sem dúvida. Uma pergunta de caráter prático. Vamos lá, digamos que uma empresa tenha, sei lá, 50 colaboradores e ele tenha lá, vai, quatro departamentos, quatro áreas, quatro agrupamentos, vamos chamar da forma que quiser. E hoje a senhora vai lá e faz a avaliação dos riscos em cada um desses setores, preenche o documento, faz-se aquele plano de ações, tal, e tudo bem. Ok, essa é isso que o que manda o figurino. Digamos que no setor A, que tinha 50, 12, que tinha 12, 13 funcionários, mude alguma coisa ali após a implementação. Troque uma máquina, mude um equipamento, troque uma chefia, ah, substituam funcionários, enfim, mudanças habituais que acontecem em todas as empresas. Qualquer tipo de mudanças, de alterações no quadro, no setor, como esses que eu mencionei, obrigam você a fazer um novo levantamento ou eu posso manter esse levantamento até a próxima edição, vamos dizer assim, Então, nós chamamos isso de eventos, né? Esses eventos periódicos, eles precisam ser informados, tá? e E reavaliados. reavaliados. Então, porque isso pode ter um impacto que não existia anteriormente. Então, por exemplo, uma máquina, de repente, coloca uma máquina no local que não, tem uma outra forma de manipulação, que precisa, por exemplo, de um cuidado diferente. Então, isso pode impactar. Eu acho que o legal é deixar claro que a NR ela traz um nome que eu daria aqui para ela é prevenção. Ok, Então, a ideia de prevenir. Então, tudo que nós imaginarmos que pode ter um impacto no futuro, a ideia é prevenção. Então, vou colocar uma máquina. Então, o que que eu tenho que fazer antes? Vamos chamar aqui quem avalia para entender se isso pode ter um impacto. Troquei um colaborador, ele já vai, obviamente, passar por essa triagem e e a gente já entende se isso tem um impacto ou não. Então, entendi. precisa sim de uma nova avaliação. Precisa de uma nova avaliação. Sim, Principalmente se estiver previsto no plano de ações. sim. O ideal é que esse plano de ação tenha sido muito bem feito e que Uhum, ele traga todas essas questões. uhum, Dou um exemplo, por exemplo, do meu escritório. Lá eu tenho um departamento jurídico que é dividido em contencioso e preventivo. Então, o contencioso tem uma forma completamente diferente de trabalhar do preventivo. uhum, Preventivo tem demandas completamente diferentes do contencioso, mas uhum, tudo é departamento jurídico. Então, no meu uhum, caso, eu já preciso separar os departamentos. uhum. A gente E já com iniciou isso, supervisões diferentes, com supervisões provavelmente. diferentes. O, o aspecto talvez que seja a chave de novidade, né, em todo esse processo da nova legislação, talvez seja o comportamental. Sim. Então, eu imagino que treinamento, que capacitação devam ser alguns dos principais motivos de Sim. ações. E os treinamentos podem ser feitos externamente ou têm que ser feitos todos internamente? Pode ser externo também, Pode isso não ser existe uma externo. regra.
Eu penso que muitas empresas hoje já estão muito fortes com essa questão da cultura da empresa, né? Ok? Eventos, cultura, que é justamente para trazer o colaborador para um mais próximo, né? Para ter esse contato mais pessoal. Uhum, Ainda citando os dois lados, eu entendo também que hoje, quando eu pego uma geração que está iniciando no mercado de trabalho hoje 20 anos, é uma geração que vem já com várias questões psicológicas, uhum, diferente de uma geração que tem 40 anos hoje. uhum, Então, eu penso que é necessário. uhum, A forma que um colaborador de 20 anos, 25 anos recebe um recado é completamente diferente de um colaborador de 40 anos, que uhum, está ali no mesmo local. Então, isso também vem pela geração. uhum. Ou seja, nunca como antes nós vamos precisar entender como administrar diferentes gerações, diferentes Sim. faixas de idade. Não é apenas o gênero, é a geração que ele Sim, pertence. de Talvez seja gênero, mais forte, né? a geração, são vários impactos mesmo, de fato. Entendi. Quando nós falamos de uma implementação de um processo desses, nós estamos falando de uma coisa, de um processo que obviamente gera um custo que não tem como a gente dizer custa tanto ou custa tanto, porque depende dos fatores. Mas dá para a gente pensar, por exemplo, em termos de tempo. Nós estamos falando, no caso de uma empresa, vai de 50 funcionários, que talvez seja o Sim. 80% ou mais do número de empresas no Brasil. Nós estamos falando de um processo de quanto tempo de implantação, de maturação e tudo mais? Eu penso que qualquer implantação, a gente não consegue, obviamente, mensurar um tempo fixo, né? Padrão Ali, é um tempo padrão. Mas eu acredito que, dentro da minha experiência, 3 meses pelo menos. 3 3 meses. meses. Falando de Então, quem fica. Isso para o início. Lembrando que nós estamos falando de prevenção. Então, Uhum. prevenção é algo que não termina. Então, essa manutenção, ela vai seguir mensalmente. Até porque após a implantação tem a aplicação das medidas, né? Sim, E após a implantação das medidas tem a avaliação das sim. medidas E aí já pode ter implementadas, um né? evento novo porque mudou algo, mudou um colaborador. Então, Uhum. assim, é algo que eu entendo que ser adiado era necessário, tá? Foi uma E oportunidade, foi né? uma oportunidade para todo mundo se preparar realmente e para poder atender realmente ali. Eu não sei, tá? Inclusive, se eles vão ter pessoas suficientes para fiscalizar, porque essa fiscalização ela vai ser muito trabalhosa. Isso é um Uhum. segundo passo, né? Uhum. Eu vivo muito isso nas licenças que nós temos que fazer para as clínicas que em alguns casos a vigilância demora até 2 anos para liberar uma licença por falta de profissional para ir até o local. Então eu penso que essa fiscalização, ela, eles precisam contratar pessoas, inclusive qualificadas, para que isso aconteça. Uhum. Há quem diga, doutora, que no momento que você preenche o PGR, você não pode mentir, obviamente. Você tem que dizer o que está acontecendo de fato. Aí a penalidade já morre 6 anos Sim, se fizer sim, errado, né? E você vai declarar, você vai abrir, na verdade, sim, os pontos vulneráveis do ponto de vista, né, do objetivo do PGR para o e-social, sim, para o Brasil, para o mundo. Não estaria aí aberto o mapa da fiscalização? sim. Então, é justamente isso. A ideia é ter um tratamento preventivo para que, quando os formulários sejam preenchidos, você demonstre o ideal. Porque, obviamente, se você citar que tem um evento adverso, que tem algo ali que levanta um ponto de atenção, isso, obviamente, chama a atenção de uma fiscalização. Por outro lado, você não pode mentir num documento porque você pode ter no futuro, inclusive uma reclamação trabalhista
de um colaborador que alega que citou esses eventos, por exemplo, na questão da prevenção, e se isso não tiver relatado, aí você tem uma contrapartida muito maior. Que aí virou negligência. Sim, e lembrando que aqui nós citamos o prejuízo multa só e fiscalização, autuação, não é só isso. Então eu tenho também um prejuízo com um processo civil, um processo trabalhista. Então tudo isso, o nosso prejuízo de fato não é só ser autuado por não ter entregue ali naquele momento da forma que deveria para o ex-social. E dependendo da empresa, um prejuízo de imagem gigantesco. Quem não lembra Sim, daquelas empresas que foram acusadas de receberem produtos fabricados com mão de obra sim, escrava e que elas se prejudicaram? E veja, nem era a própria empresa que sim. praticava esse tipo E a de. empresa, além da empresa ter ficado com uma mancha eterna, Uhum, foi autuada. foi autuada. Foi É autuada. corresponsável, né? Corresponsável, é isso mesmo. O que também a gente pode pensar nos casos dos PJs dentro da empresa. Sim, Se um PJ tiver um caso de assédio, por exemplo, se ele tiver sim. um caso, sei lá, grave em termos de Na na relação ali de trabalho. relação, mesmo ele sendo PJ, É, na verdade, assim, essa decisão, inclusive recente, dos processos que estão sobrestados parados, está parado de fato para julgar isso. Quem é a responsabilidade? É da uhum, Justiça do Trabalho julgar uma pejotização ou é do civil? possível, né? Então, eu penso que de uma forma positiva aí, foi citado o seguinte. Eu entendo como pejotização se existe um contrato e o colaborador emite nota. Então é pejotização. Se não existe contrato e era verbal, eu tenho como fraude e aí isso pode ir para a justiça. Eu penso o seguinte: a gente hoje tem um número muito grande de colaborador PJ que está equiparado a um colaborador CLT, que presta um serviço semelhante. E tá tudo bem, porque ele aceitou essa condição de ser PJ, Tem tá? Então, subordinação. tem, mas ele aceitou a condição, então ele pode ser tratado como PJ. Mas eu penso que para uma visão empresa, se eu tenho um colaborador que mesmo PJ faz parte ali da minha instituição empresa e tem uma colaboração ativa, habitual, eu colocaria ele nessa prevenção. Entendi. Porque ele pode, inclusive, ser o causador. Pode, E se como ele não? for o causador e eu trato dos meus colaboradores CLT e não trato do PJ, eu não vou resolver meu problema nunca. Pois é, pois é. Em suma, essas alterações na NR1 trouxeram uma seara completamente diferente, nova. E nós vamos ter que aprender com ela Sim, para modernizar, ajustar sim. e fazer as aplicações. Muito trabalho pela Muito frente, trabalho, hein? muito Muito trabalho. trabalho Não, pela e as frente. leis, a gente sabe que assim funciona no Brasil. Ela, quando inicia de fato ali, né? Olha, agora entrou em vigor. Isso pode mudar, e geralmente muda. Uhum, Porque na prática é um teste uhum, ainda. Então, uhum, na prática, geralmente acaba tendo uma alteração ou outra. uhum, Então, eu acredito que assim, é cedo para pensar, meu Deus, agora está engessada essa situação. Por enquanto é isso e vai realmente entrar em vigor em maio do próximo ano. uhum. Mas mesmo após entrar em vigor, pode mudar. Uhum, é isso mesmo. Doutora Gabriele Andrés Brandão, advogada especializada na área de saúde. Deixe uma palavra final, uma mensagem final para os nossos ouvintes e aproveite e deixe seus contatos para que quem estiver precisando dos seus auxílios, dos seus serviços, possa entrar em contato facilmente com a senhora. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite novamente. E o meu recado é sempre prevenção. Eu acho que a prevenção em qualquer âmbito do negócio, que seja na área da saúde ou não, que seja no direito, a prevenção ela é muito mais barata sempre. Então eu Uhum, gosto de usar um termo muito fácil, assim,
Porque prevenir é você ter contratos bem elaborados, você ter ali um desenho de um fluxo de risco. Então, o meu conselho é para que todo mundo já se previna e faça, de fato, pensando ali na estrutura da empresa, que eu penso que isso não é um benefício só para o colaborador, é também para o empresário e que vai cuidar mais de perto ali dos colaboradores. Então, esse é o recado que eu deixo. Vou deixar meu Instagram, DRA Gabriele Brandão. Depois eu peço pro pessoal colocar também. Estou à disposição de vocês. O nosso escritório fica aqui em São Paulo. E, enfim, hoje a gente atende o Brasil, não tem esse problema de localização. Se bem que São Paulo, né? A gente diz São Paulo, mas às vezes dá 2 horas para você andar dentro de próprio Exatamente. São Paulo. Super agradeço o convite, muito obrigada. Eu que agradeço. Só repete a rede social para ficar claro para o pessoal. DRA, doutora Gabriele, com 2 L's, Brandão. Muito Obrigada. obrigado, doutora. Obrigada. Eu tenho um presente para a senhora. Esse episódio ele é patrocinado pela Sparco. A Sparco é uma das maiores empresas mundiais de fornecimento de artigos para o automobilismo. E a Sparco acredita na saúde mental. A Sparco, como atua na área esportiva, mais do que ninguém, ela entende que tudo que estiver atrelado a movimento, tudo que estiver atrelado à atividade física, vai repercutir positivamente na saúde mental. E eu tenho aqui um produto de Muito confecção obrigada. própria. Essa é uma camiseta tradicional, esse estilo já existe há muitos anos, é o que o pessoal mais tem de demanda. Lembrando a marca numa confecção maravilhosa, um bonita, acabamento obrigada. sensacional para usar assim em qualquer situação. Eu com certeza vou usar, porque eu acho que é importante isso. A prática de exercício, a gente acabou nem falando muito sobre isso. A gente acaba liberando ali, né, todo o estresse, dúvida, a sem ansiedade. dúvida. E é um Só momento que com certeza eu vou usar a camiseta para praticar lá esse meu momento. Muito bom, muito Obrigada. bom. Viva Pleno, o podcast da saúde mental. Hoje nós conversamos aqui com a doutora Gabriele Andrés Brandão. Fique de olho, toda terça-feira tem um episódio novo. Obrigado pela companhia, até a próxima semana.